Olá para você que está com a gente aqui na terceira temporada do Sincericídio Literário. É muito bacana a gente ter feito tanto e contar com a sua ajuda. Eu estou te chamando para começar mais um episódio. Hoje a treta é boa e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou a Moira, comigo está a Vânia e a gente comenta de um tudo no mundo dos livros e dos royals e das tretas principalmente. Vem com a gente que está na hora do sincericídio. Olá, dona Moira. Olá, Vânia, como vai? Tá tudo bem? E aqui, que calor é esse? Quem Não precisa sei, de... amor. Deixaram o maçarico ligado, né? Nossa, mas que coisa infernal, cara. Rio de Janeiro tem dessa, né? Putz, Uhum. Ou muito calor, ou então aquela chuva que alaga tudo, destelha as casas e é foi 8 ou 80. 880. Aqui, hoje nós temos uma coisa muito legal, né, para Hum, o nosso tema. É muito legal, eu fico muito feliz porque a gente pediu, né, participação das pessoas, uhum, pedimos perguntas sobre os Royals e que a gente uhum, tentar responder, né? E, e, uhum. e a gente teve, né? Assim, eu fico muito feliz com isso, com a resposta. Aham, exatamente. E o que eu achei interessante foi o seguinte: Hum. o tipo de perguntas que fizeram não são perguntas assim de regras, de etiqueta, não. O povo vai na jugular, o povo quer fofoca. Eu achei também tão engraçado isso. Eu achei que as pessoas iam perguntar aquelas coisas cabeludas que a gente fica, né, é, Uhum. pesquisando por anos. Você me lembra quando a gente estava discutindo para compor o terceiro livro dos Endeavor, que tinha um negócio de comprar um título, lembra disso? Uhum, lembro. Comprar um título, acho que de Barão. Caramba, a gente pesquisou muito. Como a gente discutiu, né, Vânia? Eu acho que Uhum, a nossa ideia de podcast começou com essa discussão, né? Porque era um hora exato. discutindo o negócio, pesquisando. E aí as pessoas não querem saber isso, não. Não, não. O povo quer saber, o povo quer saber da treta, aquilo que dá sangue. Adoro! Então vamos. Se o povo Então quer vamos. saber, a gente pesquisou, a gente correu atrás, mas também vamos dar a nossa opinião, tá? É, Para então, já não ter gente dizendo, mas esse canal é cheio de história, cheio de não sei o quê. Gente, é um canal de que a gente opinião. dá de opinião, entendeu? A gente pesquisa, a gente lê, a gente não fica só no achismo, tá? Mas no finalzinho de cada pesquisa, a gente também fala o que a gente pensa, porque a gente é filha de Deus. E a gente tem, Claro, né, tem aqui claro. a nossa fofoquinha básica, tem que ter. Então, a gente pesquisa bastante, normalmente, assim, não só Uhum. porque Harry e Meghan é o meu remédio contra a realidade, mas porque a gente tem curiosidade, né? É, Então, exatamente. obviamente que tem especulação, tá? Uhum. Ainda mais no que diz respeito a esses dois treteiros. Eu acho que É. com eles é muito difícil de saber a verdade. Ainda mais Uhum. agora que a gente está vendo esse surto público que esse Harry está passando, Hum. é, eu fico pensando assim, o quanto o palácio não escondeu dele Hum. merdas que ele fez. Porque assim, Uhum. o livro ele conta umas groselhas lá, cantar com foca, creme Hum. no pinto, não sei o quê. Mas tem histórias cabeludérrimas dele, nesse final de semana da festa a fantasia em Las Vegas. Hum. Tem a história lá daqueles 15 dias jogando polo na Argentina, que ele, porra, fez os cacete lá. Isso Hum. tudo não conta. Uhum.
Então eu fico pensando assim, porra, imagina esse povo desse palácio que, né, assim, que trabalha lá, que porra, tem esse tempo todo escondendo as tretas desse cara, esse cara vem e quer bancar o bonito que tá E o contando. interessante é que mesmo o que foi contado, porque segundo ele tem teria mais 400 páginas de livro, se fosse o caso, é, for- foram coisas que já vieram várias pessoas desmentir, né? Então, Então você fica imaginando, e as outras 400 páginas não escritas também são de floreios, de mentiras, de groselhas, tudo gratuito. ou, né? Fica difícil você medir, porque tá, esse livro virou um grande circo, né? Um grande pão e É, circo. Inclusive, eu já vou começar com uma pergunta que uma diga. menina mandou para mim. Uhum. Assim, eu preferi não anotar o nome do povo que perguntou, porque, Ah, eu também né? não. Não. É melhor não, porque a gente não sabe. Você Perguntou na sabe, confiança. você Quem sabe o tapete que você botou pra gente escorregar, entendeu? Então, exatamente. tá fazendo rir, você sabe que foi você. Você sabe que a gente está botando o nosso na reta, porque no fim das contas, quando o povo for lá fazer comentário, o povo vai falar mal da gente, mas tudo bem, a gente aguenta o tranco. Vamos Isso lá. aí. A primeira pergunta, que é até bem basicona, que a menina perguntou: vale a pena ler o livro O que Sobra? E aí, nesse ponto, aí vai ter que ser minha opinião mesmo, tá? Se Uhum. você quiser, você dá a sua também. Tá. Eu acho que sempre vale a pena ler, tá? Uhum. Porque a forma com que você é individual. Tem Sim. aquele que vai ler pela curiosidade, nua e crua, tem aquele Uhum. que vai ler para rir, para se divertir, para sair da realidade que ele vive. Tem Uhum. aquele que vai ler achando que é um bom livro de pesquisa, de repente até para pesquisar os bastidores da vida, né? A vida privada do pessoal da realeza, como, por exemplo, ele deu assim várias dicas de como os cômodos são compostos, você vira aqui, tantos passos à direita e sobe uma escada e tantos degraus e não sei o quê. Quer dizer, Pois é. ele botou até assim um pouco da intimidade do povo que mora nas casas lá, que Uhum. tem todo um serviço secreto tomando conta deles, ele botou Uhum. até num certo perigo, né? Porque ele meio que deu a planta da casa da onde o povo fica. Foi. Mas, assim, eu acho que sempre vale a pena. E eu vou falar isso também por ser uma pessoa que trabalha no meio literário, uma pessoa que trabalha junto a editoras. A gente sabe o trabalhão que é conseguir os direitos autorais de um livro, pagar pelo adiantamento, mandar traduzir, mandar revisar. Então, assim, eu acho que para dar também aquele apoio à editora que trouxe o livro para aquelas pessoas que querem saber. Tudo Não coisa, né? importa, não importa se você aí na sua casa que está nos escutando vai falar assim, mas esse livro não vai me acrescentar nada na vida. Tá bem, pode não te acrescentar, mas vai acrescentar na vida de outro, né? Então, Uhum. assim, eu sim acho que vale a pena. Se tiver e-book, compra. Se tiver o papel, quer dizer, o papel no caso tem, compra. Se tiver o audiobook, que é mais prático, porque você pode fazer outras coisas enquanto está ouvindo e ler para você, compra, tá? Então, Uhum. sim, para mim, vale a pena comprar. E você, o que você acha? Não, eu vou te falar que esse livro, para mim, pessoalmente, eu não tenho nenhuma condição de ler isso, porque me dá agonia essa perda de tempo, assim. Porém, os trechos que eu li, porque sabe que rola trecho, né? No Sim, sim. Twitter e tal. É, os trechos que eu li, eu não achei mal escrito. Eu acho que ele conta groselha, mas ele não é mal escrito. Então, Hum. partindo desse princípio, é aquela coisa, sempre fica um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas.
né? Sim. Então, de todo mal não é. Agora, para mim, pessoalmente, zero condição de ler isso. É. Eu acho assim, você pode, de repente, espera uma promoção, porque com certeza vai ter, né? Daqui a pouco o livro vai dar uma baixada de preço. Eu não sei quanto está o livro. 105% nas vendas, né? Você viu? É. 105%. O que é isso? Vendeu 100, agora devolveram 5 essa semana? Vendeu 5 semana passada, essa semana devolveram 5. Mas eu acho assim, se de repente surgir uma promoção na internet, nessas lojas digitais, ou se surgir uma promoção, até de repente você está no mercado, numa Americana da vida, olha, gente, Americana que está aí cheia de problema, de repente ali na prateleira eles estão vendendo baratinho, entendeu? Então, Olha, assim, vale a pena. capa comum, R$ 54. Hum. Kindle, R$ 40. O Kindle no Brasil sempre tem um problema sério, né? Porque às vezes o preço do e-book é quase o preço do papel, então vale a pena logo comprar o papel. E tem 2 usados por R$ 50. Você economiza 12%. Mas aí eu acho que tem que pagar o frete. Porque quando não vem direto da Amazon, no caso, para quem tem Prime, aí a pessoa tem que pagar o frete. Então, Isso. é contigo. Então, respondida. Qual é a próxima? Está respondido. Espera aí que eu saí da lista, porque eu estava colocando outra coisa. Maratona meu livro. A suruba de Harry foi real? Nos dois sentidos. Aconteceu? Qual delas? Não, vamos lá. Qual delas? Qual delas? Especifique. Eu vou te falar que eu nunca participei de uma suruba e eu confesso que eu não tenho lá todo esse interesse no suruba, não. Mas eu acho que está se falando desse tal final de semana em Vegas, que existem as fotos dele encoxando uma garota na mesa de bilhar. Não sei se você viu essas fotos. Não, não. Eu tô achando, quando você me passou as perguntas, eu achei que era ainda aquela suruba que a menina tirou foto dele pelado, lembra? Que deu toda aquela confusão. Que aí depois, os soldados lá apoiaram ele, todos eles tiraram foto também pelados, com a mão na frente, tapando as pérolas. Eu achei que tinha sido essa suruba. Por isso que eu perguntei qual delas. Porque ele já participou de várias. Menina, deixa eu te falar. Por isso que eu acho que o Palácio deu muito duro para esconder todas as tretas dele. O que escapou, eu acho que é uma treta federal, assim, que nem essa de Andrew, que também deve ter aprontado de um tudo, mas aí tem uma hora que você não consegue mais esconder. Fica difícil esconder. Até porque tem sempre alguém que fotografa o filme para proveito pessoal, né? Então, né? Como aquela foto dele do lado da menina menor de idade, que você vê claramente que foi tirada para poder ter alguma vantagem no futuro, que acabou voltando contra ele, mas parece que o negócio está virando jogo. Então, tá assim, complicado ali. Mas olha só, de Harry, eu vou te falar, eu não estava lá. Eu não vi o pinto congelado entrando em lugar nenhum, nem nada entrando perto do pinto congelado. Mas no que tem fotos muito comprometedoras, eu aposto que a suruba foi real. O que você aposta? Olha, eu não vi, tá? Calhou desse final de semana aí, eu tá totalmente off, então eu não fiquei sabendo dessa suruba, essa específica. O que eu sei, por isso que eu brinquei perguntando qual delas, é que em todos os livros de biografia dos irmãos, vem do que quando eles eram solteiros e, de certa forma, menores de idade, significa menor de 18 anos,
O Aham. pai, o então príncipe de Gales, permitiu que o porão se transformasse num inferninho. Uhum. Então, nesse porão rolava de tudo: É, bebidas, menina. drogas e mulheres, Tem um negócio tá? de uma garota que saiu destruída, não foi? Amassada. Exato, exato. Então, Isso assim, foi e isso, muito diferente. os dois tinham menos de 18 anos. Aí, o povo fala assim, bom, foi mantido, então, em segredo, né? E, geralmente, quando alguma coisa escapava, como você fala, o palácio preferia culpar o Harry para poder a Uhum. imagem do William sempre estar limpinha, né? Uhum. Mas assim, esse inferninho foi criado, vamos botar assim, na gestão do William, entendeu? O Aham. William, qual solteiro menor de 18. Então não vamos culpar só o Harry, tá? Mas assim, a pergunta não perguntou. A pergunta não se refere a William, só a Sim. Bianca. Então, se tem foto e se não foi photoshopada, né? Isso porque foi numa época antes dos telefones armados com campo, porque hoje em dia, né, tudo Hum, é um perigo. é verdade, é verdade. Que foi o caso dessa menina, né? Que tirou a foto dele pelado Uhum. e deu essa confusão toda. Então, acredita-se então que a suruba foi real, porque, como ele mesmo disse, com uma mulher muito mais velha atrás da moita, não sei da onde, entendeu? Minha nossa, cara, minha mãe tá toda feliz que vai ler esse livro. Eu falei, meu Deus, o que não vai sair disso? Que ótimo! Depois pede a ela as impressões, por favor. Eu sou agora curiosíssima para saber. Não, mas ela defende, porque a minha mãe Hum, acha que a culpa de tudo é da mãe de Elizabeth. Ela tem horror da mãe. Eu acho assim, cá para mim, que hum, ela projetou a mãe do meu pai na mãe de hum. Elizabeth, a rainha. Sei. Então tudo é culpa da sogra. Tudo, Hum. inclusive Diana, coitada, nunca se adaptou, porque quem ensinou ela a ser real foi aquela velha desgraçada, mãe da Ah, Elizabeth. entendi, entendi. Nesses termos, velha desgraçada, mãe da Elizabeth. Aham, Entendeu? é, é, Aí, ok. então, considerando que é o filho de Diana, eu acho que ela vai passar pano. Mas Ah, então tá. e falo. Então tá bom. A próxima. Próximo. Meghan realmente teve um casamento anulado? Ixi, gente, isso deu pano pra manga, né? Isso deu pano para manga. Olha, gente, vamos lá. De todas as pesquisas que a gente tem feito, e aí Moira pode tapar os buracos que eu não lembrar, Aham. é, essa menina, essa pobre moça, Essa que teve coitada. essa coitada que teve um problema sério, que na ficha dela de trabalho dizia que ela era atriz e supermodel caucasiana. Em nenhum momento antes ela dizia que ela era negra ou que ela era birracial, mas ela Isso. se dizia caucasiana. E para quem não sabe, caucasiana é igual a branco, branquelo Uhum. azedo. É, ela sofreu muito em termos de mãe que não, né, que desaparecia, que morava com ela, que depois da escola ela tinha que ir para o trabalho do pai lá no estúdio, que o pai, né, trabalhava Uhum. como é que é, coisa de luz, né? É. Coisa de luz Love nos and estúdios. marriage, love Mas é, and essa menina, desde muito nova, ela queria sair da merda. Uhum. Ela queria subir de nível. Então, ela sempre namorou, desde a época do colegial, high school, Uhum. faculdade, ela sempre namorou gente que tinha grana. Uhum. Algumas vezes, pelo que a gente foi descobrindo aí no nosso FBI/CIA,
Algumas vezes a família do cara conseguia salvar o cara, mas teve vezes que não, entendeu? E foi numa dessas que ela casou com um coleguinha de escola. Isso. Tô vendo. Pois é. Não, termino. Pois é, e o casamento realmente foi anulado, provavelmente porque a família do cara agiu muito rápido, né? E foi esse cara que deu com a língua nos dentes da real idade dela, né, Moira? Esse cara foi cretino. Esse cara contou. Caguetou. Então, a grande fonte de informação de Meghan agora é o Quora Digest. Eu adoro o Quora. Para mim, isso é o poço das fofocas, né? Sobre tudo. E aí, o Quora são vários, na verdade, é uma comunidade Markle, uma coisa assim. E está dizendo que não chegou a casar. Porque a família dele, que tem dinheiro, sacou logo qual era, entendeu? Assim, essa menina, essa pobre moça, ela teve vários namorados, gente, porque a gente meio que só ficou conhecendo ela a partir daquele seriado que ela fez, e aí ela... com isso. Na verdade, assim, eu ouvi falar dela quando ela começou a namorar o Harry, e aí eu fiquei sabendo que era atriz daquele seriado, aí eu fui ver alguns capítulos para ver se ela era boa atriz e bababá, e aí fiquei sabendo que ela tinha casado com aquele diretor, que ela pediu divórcio via carta e mandou o anel pelo correio, que ela morou com um cara no Canadá, que era um chefe, né? No caso, chefe de cozinha, não é chefe dela, chefe de cozinha, que era um chefe relativamente famoso lá na cidade. Ela só morou, ficou assim, sendo namorado. Mas assim, ela só largava um quando ela já tinha outro no gancho. Então ela só largou esse chefe quando o Harry já estava no papo. Entendeu? É isso aí. Os outros namoradinhos que ela teve antes, desde a época do high school, aí também fica difícil a gente ficar sabendo nome, sobrenome, CPF de cada um, né? Porque a não ser que eles venham a público. Eu sei que um deles foi ator pornô. Mas não é o ator pornô na época. O ator pornô foi na época da faculdade. Então. E esse foi high school, quer dizer. Nossa. Então, eu confesso, eu tenho muito interesse, tá? Mas o meu interesse vai até a página 2. Então, eu vejo que eu tenho o nome do cara aqui, não sei o quê, até apareceu uma foto dele outro dia para mim no Twitter e tal. Você vê que ela deu uns upgrade na vida, entendeu? Eu acho até que Harry para ela é um downgrade, porque ela tinha os caras mais bonitinhos, mas esse, tava no lixão, amiga. Não é moleza, não, entendeu? Não, você fala o quê? O pretenso casamento ou que era o pornô? O primeiro, tô falando, eu acho bonito, tá? Se você acha esse tal de Joseph Giuliano lindo, bom pra tu. Tô falando pra mim. Mas aí em alguns momentos fala que ele era católico, depois diz que a família Goldberg viu logo que ela era caçadote. Mas Goldberg é um nome judaico, então não sei. Não, eu nomes assim, tanto que até esse que era, né? Eu acho que nem é mais ator pornô. Ele foi durante um período só, acho que até o período da faculdade, exatamente para poder ele ter grana, para fazer as coisas dele. Então, ele foi naquele período de 18, 19 anos, não sei o quê. Eu não decorei nome, não anotei nome, eu vi a foto do cara, não achei lá isso tudo, entendeu? Mas tudo bem, em filme pornô você não presta atenção na cara, você presta atenção embaixo, né? Se ele tinha um faizão grande, era isso que importava, né? Então, tudo bem.
Então, em resposta, ouvi dizer que sim, tá? Ouvi Hum, dizer que o casamento foi anulado, mas ele não chegou a ser registrado. Foi eu, hein? apagado. É, é, Bom, tá dizendo que na verdade foi ele que pediu essa. hum, Não sei como eu vou explicar isso. Sim, teve uma união que uhum. um negócio de Vegas, assim, que foi sem nunca ter sido. E foi anulado. Ah, entendi. Não se esqueçam que os casamentos de Vegas são válidos nos Estados Unidos, tá, gente? Não vai para Vegas achando que vai casar lá e que não vai ser válido, que tu vai se ferrar, hein? Olha Vai. lá, hein, gente? Ah, porque foi o Elvis que me casou. Sim, mas existe lá, eles têm lá permissão, você assina o livrinho, e pelo menos no país dos Estados Unidos o casamento é válido, tá, gente? Por favor. Então, Opa. tá. O consenso diz é que oficialmente não há registro desse casamento. Agora vamos lá, agora vamos na parte fofoca e especulação. A gente é muito, né, didático para o povo não achar que a gente está misturando realidade e ficção. Uhum, Se a família é uma família de grana, que você até uhum, falou aí que é uma família que, pelo nome, pode ter origem judaica, e eles uhum. têm grana, eles podem ter dado um jeito de abafar isso e sumir com os registros, né, Moira? Com certeza. Com Então, certeza. aí já é speculation nossa, tá, gente? Uhum. Mas que houve sim um tererê entre ela e esse rapaz, já Sim, lá no houve, ensino médio, houve. 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 É, então, assim, fica mal parado, sabe? Tipo assim, Hum. às vezes estava tudo na ponta da agulha, mas a família descobriu, sabe? É, Tava tudo eu pronto para. fugir, né? Vai que É, eles iam fugir, né? Aquela coisa meio Gretna Green, né? exato. Só que deu ruim, deu ruim, deu Não, deu ruim. ruim. A roda da carruagem quebrou e deu tempo da família pegar. Vamos lá. Exato. Próximo. Sabe o que acontece? Tem muita pergunta que é uma pergunta com base em especulação. Então, o que, que a É. gente vai fazer? A gente vai juntar provas Uhum. que as pessoas estão fazendo nas investigações dessas especulações, entendeu? Porque Aham. também a gente não é amigo de Meg, a gente não sabe das realidades real, entendeu? É, exatamente. Então, Vamos lá. Dória esteve na cadeia por fraude ou por drogas? Olha, já Ixi. parte do princípio que ela esteve, não é isso? Tá, Uhum. tá dizendo que ela foi presa. E isso ainda não tem comprovação. Por quê? Eu até vi uma discussão no Twitter outro dia, dizendo assim: olha, se ela tivesse sido realmente presa, não tinha nenhuma outra presa na mesma época que teria dado com a língua nos dentes. Uhum. Pode ser assim que tivesse fechado, como é que é? Trancado os registros. Que disse que Uhum. o MI6 fez isso, o MI5, sei lá qual o número. Uhum. Que fez isso. Até acho justo, porque a mulher estava entrando na família real, tinha que dar uma proteção realmente. Uhum. Mas, assim, a não ser que ela tenha ficado numa prisão isolada só para ela, tinha outras pessoas lá. Essas outras pessoas não abriram a boca até hoje? É, o interessante é que de todos os livros que também citam esse período da vida de Meghan, em contrapartida com o que ela falou no especial lá do Netflix, Uhum, no Netflix ela disse que ela foi criada pela mãe, uhum. pela avó, numa É, comunidade de mulher que forte. de mulheres fortes. Ah, Em isso é todos os outros horroroso. lugares,
diz que durante um período mais ou menos de 10 anos, a Meghan morou com o pai. E que a mãe meio que deu uma sumida da vida dela. Exato. Né? Os jornalistas, no caso, os escritores jornalistas, como é o caso do Tom Bauer e da Tina alguma coisa que agora eu não lembro, essa agora dos arquivos do Palácio, Tina alguma coisa, eu esqueci. Eles jornalistas investigativos, né? Eles são o nosso Roberto Cabrini, né? Isso. E eles só podem botar uma coisa no livro quando tem testemunhas que falam, né, que gravam a entrevista com ele, mesmo quando eles não dão a fonte, mas que tem a gravação de tudo que a pessoa falou, ou quando eles têm a papelada na mão. Se realmente houve uma tentativa ou algo que escondeu todo esse processo da Dória, e eles não têm como provar que ela esteve presa, eles não podem botar isso no livro, porque isso pode pegar contra eles, né? Então fica naquela de, não, ela resolveu ter uma vida assim meio nômade, meio hippie, então durante 10 anos ela ficou viajando pelos Estados Unidos vendendo bijuteria. A primeira lorota que eu ouvi foi essa, eu achei estranho. Mas, enfim, tem pessoas estranhas na vida, então... Exato. Até pelo fato de que quando a gente conheceu a Meghan, a mãe era professora de yoga, e professor de yoga com hippie tem uma certa ligação na cabeça de muita gente, então o povo comprou a ideia de que ela tinha sido riponga, vendedora de biju, e por isso que ela foi aquela mãe meio relapsa, vamos botar assim, que largou a filha na mão do pai e foi viver a vida, né? Paz e amor e liberdade. Mas as novas investigações já estão apontando que tem alguma coisa muito escusa. Eu vou te falar. Agora, não, só te cortando, rapidinho, Moira. Apesar dos livros não dizerem, melhor dizendo, que ela foi para a cadeia, todos os livros dizem que ela era viciada. Maconha, era isso? Exato. Então, por isso que começou a ter toda esse blá 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 de que, na verdade, ela era uma espécie de drug dealer, né? E ela acabou sendo presa e provavelmente depois limparam a ficha porque a filha casou com quem casou. Então, isso é que a gente, pelo menos que eu, consegui abstrair de todos os locais que eu li sobre o assunto. Tem mais alguma coisa que você descobriu? Não, na verdade tem assim, eu procuro pensar com a lógica, sabe? E aí, se isso tudo é verdade, a gente vê como ela realmente, a Meghan, era uma atriz muito malhação, assim, que ninguém se interessava, porque imagina uma atriz cuja mãe esteve presa, isso é um assunto para aquele TMZ, para tudo, né? Assim, Sônia Abrão ia falar disso por 5 meses. Né? E ninguém nunca mencionou, quer dizer, ela era uma pessoa muito malhação, assim, daquela whatever, sabe? Então, eu tenho um problema muito sério com mãe que abandona filho. Eu acho que você tem... Cada um tem a vida que tem, eu não estou aqui para julgar ninguém. E você conseguir morar com seu filho, bom para tu, mas tu não abandona filho. Você abandona marido, mas você não abandona filho. E a mulher ficou 10 anos sem ver a filha. 10 anos sumida. Isso, sorry, para mim não bate. Não bate como uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa conscienciosa. Mas eu só apareço para minha filha quando eu tenho dinheiro para dar. Desculpa, você também tá maluca, porque não é isso. Não é presente. É presença, né? Você guiar a pessoa, né, que está se construindo ali. Então, na verdade, a imagem de Dória não é boa para mim, não me passa uma coisa legal.
Ela... Eu acho interessante você falar isso, porque no dia do casamento, que eu assisti, você também, que a gente até fez várias lives e vários stories, né? Pois é. Apesar da falta de outras pessoas da família da Meghan no casamento, principalmente o pai que deu todo aquele isso, eu Gente, a fiquei, pessoa que casou só tinha um convidado. eu fiquei sensibilizada. Não, tô falando sério agora, sem deboche. Eu fiquei Uhum. sensibilizada com aquela senhorinha sentada praticamente sozinha. Sim, Inclusive, teve uma hora que a câmera focou nela dentro da igreja, que estava lá durante a cerimônia. Ela para o céu, para o alto da igreja. Parecia até que ela estava meio que agradecendo a Deus. Para onde a filha estava indo? Porque, lógico, né? A filha estava fazendo um bom casamento, né? Na família real, um cara famosão, um cara com dinheiro, um cara com título. E a menina, boa atriz ou não boa atriz, ela nobody antes, que agora ela estava virando realeza. Eu uhum. fiquei sensibilizada com aquela cena, sabe? E aí depois, conforme você vai lendo, você vai descobrindo que a mulher tá como encarada, entendeu? Que ela tem um bocado de Ela devia, bagagem, ela devia estar ali viajando na maionese. entendeu? Então, E assim, eu olha falei, só, eu até falei outro dia com alguém que estava conversando comigo no Instagram, e eu não vou falar nomes, né? Mas falando que é, é, no Instagram não, foi no Twitter, perdão. Que falando assim, você gostava dela? Quando é que você parou de gostar dela? Dela hum, e dele, o o Shaquille. Harry, hum, Então, eu gostava, e nesse casamento eu fiz um post no meu blog, porque eu achei que ela foi muito corajosa de entrar sozinha na igreja. E aí a mãe dela também, apesar da imagem da mãe, assim, não sei se tem alguma coisa na mãe dela, aquela carinha de fuinha, né? Assim, o negócio é uma pessoa assim que não sei, eu não sei se eu ligo com alguém que eu conheço, uhum, não é uma pessoa que eu desconfiaria dela, sabe? Se eu tivesse relações pessoais. Não hum, sei, parece que é daquele tipo de pessoa que está falando uma coisa, mas por trás está fazendo outra. sei, entendi. E É, aí, então, nesse casamento, eu fiquei assim, achando, cara, tem alguma coisa estranha nisso. E aí o Spidey fez um vídeo, ele está comentando agora, depois desse tempo todo, que ele comentou o documentário, né? E aham, aí ele fala uma coisa, Vânia, que eu achei, eu até te passei esse link, eu acho, não sei se você chegou, teve paciência de ver, porque os vídeos dele são grandes, né? Tipo 40 minutos, assim. E aí hum, ele explica assim, olha, eu para mim, ele tá falando, né? Para mim tanto faz e tal, mas se você por acaso não gosta dela e não sabe por quê, eu vou te falar o que que é. É a maneira que ela fala, a entonação e aqueles gestos. Isso deve ter sido algum treinamento que ela fez de de teatro, mas ela se confunde e ela fala como se ela estivesse falando para crianças, como se a audiência dela, nós no caso, fôssemos tão apatetados quanto crianças, sabe? Tão sem saber o que é o certo e o errado quanto crianças. é aquela fala brilhante do Denzel Washington em Filadélfia, né? Que ele falava: explique para mim como se eu tivesse 2 anos de idade. Exato. Foi uma fala que eu nunca esqueci, né? É um filme belíssimo. Mas É, pode ser sim, pode ser essa coisa da fala dela, é uma fala, é, passa alguma exagerada. coisa, não genuína, né? Engraçado, eu acho que ela até fala bem, eu acho que a voz dela é bonita,
tá? Sinceramente, eu acho a voz da Megan muito bonita. Uhum. Mas talvez sejam os gestos, principalmente nesse coisa da Netflix, né? Que ela queria transmitir uma coisa, mas a linguagem corporal dela passava outra. Uhum. Então, eram sinais que não se comunicavam, né? Que se contradiziam. E talvez É. seja exatamente isso. Talvez seja essa a má impressão que a gente ficou. Ninguém Uhum. nunca me perguntou quando eu deixei de gostar dela. Então, vamos deixar isso no vácuo? Parte para a próxima pergunta. Mas é uma pergunta muito boa, tá? Isso foi uma discussão que está rolando no Twitter há uns dias já. E Uhum. é muito interessante, mas fica para. Se der tempo, a gente fala hoje, né? Isso. Casamento anulado, fraude assim. Aí, isso é uma discussão que a gente teve, né? Se um royal que está na linha de sucessão quiser ter uma profissão e trabalhar, ele pode? O que você achou? Harry não quis nada, né? Ele foda-se e passou a primeira. Mas, por exemplo, o William eu sei que fez faculdade, mas ele trabalha na empresa da firma, porque ele está, né, literalmente com a cabeça coroada. Mas, por exemplo, se o Harry quisesse ser médico, ele poderia? Não. Porque Zara tem profissão. Sim, mas Zara não é princesa. Ah, bom. Tá? Então, aí, agora vamos lá. Agora é pesquisa, tá, gente? Não é fofoca, não, hein? Vamos lá. Quem é Royal Senior Royal, quem trabalha 24 horas para a realeza, para o The Firm, não pode ter um trabalho paralelo, tá? Não pode, porque o trabalho deles é para a monarquia. É apertar a mão dos outros, é cortar faixa, é dar tchauzinho, é isso, tá? Se você acha que é só isso, então é só isso. Mas eles trabalham e eles ganham para isso, tá? Quem, mesmo que esteja na linha sucessória, como é o caso, por exemplo, das filhas do Andrew, mas não são o sênior, pode e deve trabalhar. Entendi. Porque a coroa não sustenta. Inclusive, quando as duas meninas eram solteiras e moravam juntas num determinado imóvel que era da avó, elas pagavam aluguel para a avó. Me lembro disso. Entendeu? Por exemplo, os dois filhos da Anne, eles não são príncipes, tá? Nem príncipe, nem princesa. O Peter não é príncipe. Porque o título de príncipe e princesa, pelo menos até aquela época, só podia ser passado pelo parente masculino. Então, Charles, Andrew e Edward poderiam passar para os filhos títulos. A Anne, mesmo sendo princesa, ela não podia. Entendi. Entendeu? Então, os filhos dela não receberam o título. Mais tarde, quando eles ficaram adultos, que a avó quis títulos, eles recusaram. Mas aí tá? já foi escolha pessoal deles. Já foi escolha pessoal. Então, eles trabalham, eles têm faculdade, eles trabalham. O Peter já trabalhou em 2 ou 3 empresas, inclusive numa delas da Jaguar, aquela dos carros. A menina que foi campeã de coisa de salto de cavalo lá, ela também tem uma empresa de joias. Ela tem uma empresa de joias. Joias assim que tem a ver com hipismo também, com símbolos de cavalo, essas coisas todas, mas ela tem uma empresa de joias. Então, assim, quem é Royal Senior não pode trabalhar. Inclusive, a esposa do Edward também, a Sofia, que ela trabalhava antigamente no setor de investimentos, né? Ela trabalhava numa empresa de investimento, ela teve que abandonar o trabalho, né? O Edward teve uma empresa chegou a abrir uma empresa de, como é o nome daquilo? De fazer filmagem. Como é que a gente chama?
Produtora? Produtora, exatamente. Ele chegou a abrir uma produtora, mas foi exatamente aquela produtora que invadiu o Eton para fazer um documentário do William, sem autorização do pai, deu uma briga na família e ele teve que fechar a produtora. Eita. Entendeu? Mas naquela época ele trabalhava menos, porque como tinha o Charles, o Andrew e a Anne, o Edward, ele ficava com aquele menos, né? Com o resto lá da lista de afazeres para ele. A partir do momento que começou a dar problema para o Andrew e ele cada vez perdeu mais posição para trabalhar como Royal total, essa incumbência foi passada para o Edward. Então, o Edward e a Sofia agora estão trabalhando 24 horas para a monarquia. Então, eles não podem trabalhar. Entendi. Então, respondendo a pergunta, não se você for um sênior. Sim, se você for da família real, mas você não trabalha 24 horas para ele. Então, sim, você tem que se sustentar. Entendi. Próxima pergunta. Só agora que o William passou a ter renda própria, assim, dinheiro dele, porque antes ele tinha uma ajuda de custo da empresa e a mesada do papai. Sim. Agora que ele virou príncipe de Gales e ele ganhou o condado de Gales, ele virou... Ele agora tem dinheiro dele? Sim. Porque o dinheiro dele vem principalmente do ducado da Cornualha, que pelo jeito é um dos ducados, ou o ducado mais rico que tem, tá? Entendi. Porque a Cornualha, ela pega uma extensão muito grande lá do país, pega várias cidades, sei lá qual é o nome que dá. Então, a arrecadação da Cornualha é muito grande. Então, antes, quem era o príncipe de Gales também era duque da Cornualha. Então, tinha renda própria. E era o Charles, então, que bancava os filhos. Agora que o William é o duque da Cornualha e o príncipe de Gales, ele tem o dinheiro próprio. Entendi. E é um bom dinheiro, né, Vânia? Muito. É uma grana, assim, que entra na casa do bilhão. Por isso que tem gente se rasgando. Tem. E aí até eu vou já juntar uma perguntinha que não sei se fizeram para você, mas fizeram para mim, com relação a essa confusão do título do William, que ele agora é príncipe de Gales. Então tem gente falando assim, na verdade ele não é príncipe de Gales ainda, porque o pai dele foi coroado príncipe de Gales em 1969 e o William não foi coroado. Gente, essa coroação, entre aspas, não é obrigatoriedade, tá? Por acaso, os dois antecessores de William, que foi o pai de William e o rei Edward, que era era tio-avô? Ih, agora me confundi. Tio-avô. Ele também foi coroado príncipe de Gales. Teve toda uma cerimônia, uma pompa e circunstância. Mas essa cerimônia, ela não é obrigatória. Tanto que, naquele discurso do Charles, ele falou que ele estava passando o principado de Gales para o William e para Kate, né? Então, a partir daquele momento, eles foram considerados oficialmente. O papel foi assinado e o Principado de Gales aceitou a indicação. E como o William é um príncipe, vamos dizer assim, moderno, né? Ele está querendo também modernizar várias coisas dentro da monarquia. A gente sabe que esse tipo de modernização é uma coisa devagar. Não é só porque você foi coroado que você vai sair mudando tudo, né? Porque são coisas de centenas e centenas de anos né, de costume. Para poupar o dinheiro, ele vai preferir não ter a coroação. Eu achei que ele não ia ter a coroação, porque é um negócio meio assim, de solteiro, né? Será que
Sem. Não, nada a ver, não. Ele poderia ter, mesmo sendo casado, porque ele só foi a príncipe de Gales, já casado, porque a avó dele demorou para morrer. Mas parece que o principal motivo é não vejo necessidade, porque é um dinheiro que vai ser gasto sem necessidade. Vamos pegar esse dinheiro e gastar em outra coisa. Porque você vê que, como vai ter a coroação do Charles em maio, já tem um monte de gente levantando aí a lebre falando, um dinheiro desnecessário, o dinheiro que vai gastar nessa coroação, vamos alimentar o pobre do mundo. Então, assim, se ainda tivesse a coroação do menino como príncipe de Gales, aí mesmo que o povo ia reclamar, né, Moira? Uhum, com Do certeza. dinheirão que ia ser. Porque você vê, quando o pai foi ser coroado em 69, tudo bem, ele era solteiro, mas ele passou lá em Gales, ele passou 10 semanas para aprender todo o histórico e para aprender o idioma, porque ele fez o discurso de aceitação dele no idioma do pessoal lá, ele não fez inglês, né? O idioma galês, menina, é praticamente falar ao contrário. É, uma coisa assim que tem mais consoante do que vogal, né? Isso demais! Parece aquele negócio de botar o disco ao contrário, sabe? Então Nó na língua. para quê? Se o pai passou a bola e o principado aceitou, já está tudo documentado em papel, então sim, gente, ele é o príncipe de Gales e a mulher dele é a princesa de Gales. Pronto, acabou, não tem mais discussão. Acabou. Então, então ele é o príncipe. E aí eu É, te pergunto assim, ele deixou de ser Cambridge para virar Gales? não, ele continua sendo Duque de Cambridge também. A questão do nome dos filhos foi mudada. Se eles tiverem um quarto filho, esse quarto já vai nascer fulaninho de tal de Gales, entendeu? Mas porque tem uma foto muito engraçadinha da Charlotte indo Hum, atrás da mãe, eu acho, pegar um helicóptero e ela tá hum, carregando uma bolsa. Você viu isso? Uma bolsa de viagem, assim, que tá escrito hum. CC, que é Charlotte Cambridge, né? Aham, sim, Porque eles usam o nome do ducado como sobrenome. exatamente. Mas não quer dizer assim que ele deixou de ser. Os filhos passaram a ser reconhecidos com o primeiro nome de Gales, mas ele não deixou de ser Cambridge. Ele então tem o Ducado de Cambridge, o Ducado da Cornualha e é Príncipe de Gales. Mas aí Além de outros títulos menores, né? Que ele também tem barão de não sei o quê, conde de não sei o que lá. tem, É. tem. Mas aí as crianças mudou a certidão de nascimento, não, mudou o registro civil? Mudou o registro, sim. Ah, tá. Mudou o registro. Porque também agora é o último nome deles, né? Uhum. É o último nome, porque geralmente Gales ou Wales, né, se torna o sobrenome, porque era o sobrenome do pai durante muito tempo, né? Isso. Então, eles eram William e, e Harry de Gales, né? Tinha aquele nome imenso, um monte de nome no meio, e no final era de Gales. Então, assim, é como se ele tivesse recuperado, né? Veio passando ano após ano, e ele recuperou, no caso, Para passando os isso para os filhos, né? filhos. Então agora é o nome definitivo deles. Então, você tem mais alguma pergunta? Não. As perguntas aqui também vão demorar muito para responder e a gente já está quase estourando o tempo. Então acho melhor a gente dar uma parada. Pois é. Não, eu queria deixar essa. Eu posso até responder assim, né? Hum. Se você está assistindo a gente e gosta deles até hoje, diz pra gente por que você gosta, assim. E se você está assistindo e não gosta, eu vou te perguntar essa coisa que está rolando. Quando você deixou de gostar? Você nunca gostou? Ou quando você deixou de gostar? Eu acho que para mim foi quando eu descobri que essa coisa que eu achava tão valente dela de entrar sozinha naquela igreja que tem
1000 anos, né? Aquilo não é só o mundo inteiro assistindo, aquele prédio histórico e tem uma carga, né, enorme ali do reino. É diferente se a gente entrar Sim. lá para visitar, acender uma vela ali, ela está entrando naquela família e tal. Eu achei aquilo muito valente. Aí quando eu descobri que aquilo não é valentia, que foi tudo tramado, de briga com o pai, disso, daquilo, nananana, para ter assim o espetáculo zerado nela, eu me senti muito traída. E aí depois Com relação a ele, eu parei de gostar, não foi nem quando ele disse que ia sair, não, porque eu acho que era uma prerrogativa dele, né? Já que ele achava que a família dele era muito tóxica e queria se libertar daquilo para viver como empresário, ou na Inglaterra ou nos Estados Unidos, como é o caso agora, eu acho que isso, beleza, realmente não foi isso que me fez, não. O que me fez parar de gostar dele foi a lavação de roupa suja em público e as contradições, as mentiras que ele começou a dizer. E uma delas foi que quando ele só foi fazer terapia porque a Meghan falou para ele fazer, quando na verdade ele já tinha dito que tinha sido o irmão. Então, assim, a partir daí foi morro abaixo, entendeu? Então, para mim, no caso dele, porque eu gostava dele, né? Eu sempre achei ele maluquete, sempre achei ele aquele contraponto mesmo diferente, porque o William era para ser o sério, o sesudo, o herdeiro, e ele, exatamente por ser o Spare, ele podia ter uma folga, né? Ele podia ser o brincalhão, né? Aquela imagem toda que provavelmente ele criou, porque agora a gente já não tem nem mais certeza se aquele Harry de antes era o Harry real, né? Tudo, Então, no caso dele, foi isso. eles conseguiram ficar assim, nebulosos, né? Assim, tipo, envolvido mesmo em névoa, assim, uma coisa que não é clara. Exatamente. Então, é uma pena porque no final do jogo, né, Moira? Que a gente até posta muito nos nossos reels, nos nossos stories, a gente bota aquele famoso I don't care, né? Eu não me importo. A gente está aqui há 1 hora falando deles, mas no fundo, no fundo, não tô nem aí, né? Porque não afeta a minha vida, não paga minhas contas, né? Realmente a gente está falando por mas se ele está querendo se destruir ou se ele vai conseguir se promover de uma maneira saudável, tudo bem, parabéns para ele, né? Os amigos. É só isso que eu tenho para dizer, porque eu só acho um desperdício, sabe, Moira? Eu acho um desperdício, porque não que eu vá dizer que a vida deles são fácil, não, mas eu queria tanto parar de contar moeda, Moira. Queria parar de pagar boleto, Moira. Eu queria. Nem me fala, bicho, boleto. Putz, boleto é minha desgraça. Eu queria, gente, se eu tivesse oportunidade de entrar numa família para não pagar mais boleto, eu ia fazer tudo que manda figurino. Eu ia. Então, eu vou te deixar aí, você que está ouvindo, então vou te deixar 2 deveres de casa, tá? Um é dizer em que momento que você parou de gostar dele. Se você gostava, em que momento você parou de gostar. E o segundo é aquela pergunta que eu não consigo fazer as pazes. Se você pudesse escolher entre ter a conta bancária recheada ou nunca mais se preocupar com um boleto, o que você escolheria? Vamos botar a cabeça no travesseiro e pensar nisso. Exato. Então tá, gente. Acho que por hoje é só. Olha, deixa eu só dar um anúnciozinho muito rápido. Gente, segue a gente nas redes sociais e principalmente o novo canal Sincericídio Literário Podcast no YouTube. Segue a gente, aciona o sininho para receber a mão, deixa comentário, compartilha, curte,
porque a gente precisa disso para o canal crescer e a gente poder trazer mais novidades. Porque, olha, tem 2 tretas do mundo literário Quente. De cair os butiá. Mas a gente deixa para próxima. É tão comprida que eu nem consegui ler toda hoje. Cruz credo. Então tá, beijo. Beijo, tchau, tchau. E aí, gostou do episódio de hoje? Você sabe que o sincericídio é para todo mundo que gosta de ler e não foge de uma treta. Comenta, fala a sua opinião, concorda, discorda, vem participar com a gente. A gente está no Instagram, no Facebook, nos blogs e pelo YouTube você consegue deixar o comentário ali facinho, né? Deixa seu joinha também, compartilha, dá aquela força pra gente, né? Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau.